Então, não ficar esperto, então, Olá, 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 boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Na Visão Delas. Hoje, terça-feira, como sempre, nós vamos conversar, nós vamos aprender, nós vamos ouvir a visão delas sobre mais um assunto importante e interessante. A Bíblia nos diz que a língua é um órgão pequeno, mas ela é venenosa. Venenosa a ponto de contaminar todo o nosso corpo. Ela também diz que a língua é como fogo, fogo que é capaz de arder e queimar toda a existência humana. E é sobre esses tópicos ou essas questões que envolvem a língua, que envolvem a nossa boca e que envolvem as nossas palavras, que nós estaremos hoje a conversar. E para falar sobre esse tema, eu tenho hoje duas convidadas. Falo da Elsa França e da Lúcia Paulo, que eu irei saudar e pedir para que elas se apresentem, para que nós possamos conhecê-las. Boa noite, Elsa. Bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Muito obrigada. Chamo-me Elsa França. Sou uma mulher casada, mãe de 2 filhos, licenciada em Family and Consumer Science e gosto muito de cantar. Obrigada, Elsa. Vamos passar para a Lúcia. Boa noite, Lúcia. Bem-vinda ao programa. Boa noite, agradecer também este momento que Deus nos dá esta oportunidade de interagir, aprender. Chamo-me Lúcia Paulo, né, como disse, e sou casada, mãe e funcionária. Sou licenciada em Psicologia Geral, mas mais virada para a pedagogia da criança. Pois bem, muito obrigada. Vamos passar para a nossa conversa, vamos passar para o nosso tema. O sábio Salomão disse que no muito falar não falta a transgressão, mas quem modera os seus lábios ou a língua, essa pessoa é prudente. Eu gostava de perceber na visão da Elsa Voaci, o que é que compreende com moderar os lábios e como é que nós podemos moderar os nossos lábios ou a nossa língua. Exato. Gostava de iniciar indo à Bíblia Sagrada. É nela onde encontramos o segredo para moderar os lábios, moderar a língua e tudo em geral na nossa vida. Vamos ao livro de Salmos 141, versículo 3, diz o seguinte: O Senhor controla a minha boca e não me deixa falar o que não devo. Então, eu encontro aqui uma fórmula que Deus dá, que nos ajuda a controlar a nossa língua, a controlar a nossa boca. Por quê? Falar como nós queremos é algo natural, tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. E às vezes pode ser muito difícil eu ter este poder, este domínio sobre esta minha língua, se não tiver o apoio de Deus. Pois bem, vamos a Lúcia. Também quero perceber a sua visão em relação
a questão que fiz, o que é que compreende com moderar os lábios e como é que nós podemos moderar os nossos lábios, ou a nossa fala, ou a nossa língua. Primeiro dizer que quando falamos de lábios de língua, estamos a falar de linguagem. E como saber o que é linguagem? Linguagem é um sistema de comunicação, sistema esse que nos foi concedido por Deus e nos foi concedido para usar de forma correta, como dizia a Elsa, né? De forma correta. Para moderar a língua não é algo fácil. Devemos nos conhecer primeiro, saber quem sou eu, o que é moderar a língua, porque senão nós falaremos tudo que está no nosso coração, como diz mesmo a Bíblia, que do coração vem os males, da boca, aliás, vem aquilo tudo que está dentro do nosso coração. Moderar a língua é conter-se, é saber não se deixar levar pelas emoções, é saber ouvir antes mesmo de falar. Em algum momento, o provérbio, capítulo 17, 28, diz que o tolo, quando se cala, é tido como sábio. E só para ver, até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Então, é necessário saber ouvir antes de falar, refletir o que nós queremos falar. Só assim nós poderemos moderar o que nós chamamos de moderar a língua. Obrigada, Lúcia. Quero aproveitar e informar os nossos participantes que nós também estamos em direto na plataforma do Facebook, na GM News, mas quem quiser acompanhar lá, só pode fazer uma escolha, ou nos acompanha a partir do Facebook, ou então nos acompanha a partir do Zoom, mas nós também estamos em direto lá. Elsa, eu volto a si. Gostava de perceber ainda na sua visão quais podem ser o perigo de uma língua desenfreada. Exatamente. Gosto muito de recorrer à Bíblia. Vamos mais uma vez ao livro de Tiago, capítulo 1, verso 26. Tem aqui um versículo muito especial que nos fala do perigo que existe de uma língua desenfreada. Diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Isto quer dizer, a língua reflete aquilo que a pessoa é. É através do falar que nós percebemos o que está no coração de uma pessoa. E se uma pessoa considera-se religioso, não é? E fala como quer, sem considerar as consequências que dali poderão advir à sua religião, é inválida, podemos assim dizer. Então, existe aqui um perigo muito grande. Um dos perigos é você colocar-se de mal com Deus, porque Deus abomina a língua desenfreada. Continuo consigo, Elsa. Gostava então de perceber para si quais seriam os impactos das palavras proferidas por uma língua desenfreada, né? Quais são os impactos das palavras proferidas por uma boca ou língua desenfreada para quem recebe? Tem aqui impacto muito negativo. Né? A palavra tem poder, tem muito poder. Tanto que Deus usou a palavra para criar o universo, para criar a terra, não é? Para criar os céus e a terra. E deu-nos também este poder da palavra. Há uma história que conta-se de um casal muito apaixonado. Eles amavam-se tanto e decidiram ser missionários, foram levando ali o seu trabalho. A uma determinada altura, eles mudaram-se para uma cidade pequena e foram fazendo lá o seu trabalho missionário. A mulher estava muito apaixonada e amava muito seu marido. Ela constantemente pronunciava as seguintes palavras:
eu nunca irei suportar ver você, meu marido, com uma outra mulher. Prefiro morrer antes que isso aconteça. Como dizia antes, a palavra tem poder. Quando foram lá para aquela pequena cidade, infelizmente, o marido esfriou a sua fé e, numa causa, envolveu-se com uma outra mulher. Quando sua esposa, esse acontecimento, ela ficou tão triste. Mas antes que o marido decidisse terminar com o casamento, ela foi diagnosticada com câncer na fase final. Então, desse jeito, ela acabou perdendo a vida sem antes ver o marido com a outra mulher. É um exemplo que eu trago aqui do poder que a palavra tem. Tudo aquilo que nós dizemos, o inimigo pode usar isso para tornar realidade. Esta palavra, uma palavra desenfreada, pode fazer com que alguém tenha estresse, com que alguém possa até cometer um suicídio. Por isso que existe aqui um conselho. É importante dizermos palavras de bondade com mais frequência, até para um feto que está no útero de sua mãe, por causa do poder da palavra. Muitas vezes já ouvimos por aí se falar, ou mesmo em livros, que a mulher gosta muito de ouvir, não é? Mulheres casadas, se não ouvirem, os seus hormônios ficam envenenados, posso assim dizer. Mas imaginem o poder que a palavra tem. Só porque seu parceiro disse, você está linda, você está muito bem vestida. Então, isso já é suficiente para alterar o estado de humor de uma mulher. Imagine se for o contrário. Então, existe aqui muito dano como consequência de uma língua desenfreada. Pois bem, obrigada, Elsa. Quero ouvir também a sua visão, Lúcia, sobre perigos de uma língua desenfreada e também o impacto das palavras proferidas por uma língua desenfreada. Os perigos de má utilização da língua, Elsa ali dizia, apenas vou acrescentar, dizer que se nós formos em Tiago 3, 4 a 12, nós vamos ver a definição lá sobre a língua. Diz que é um órgão muito pequeno que está dentro é um órgão muito pequeno que é capaz de fazer grandes coisas, ou seja, pode incendiar uma cidade. A língua pode nos levar no inferno, como dizia a Elsa. E os impactos da língua nós podemos ver na Bíblia. Em Gênesis 3, de 9 em diante, nós vimos que aconteceu com o primeiro casal, usaram a língua, deveriam pedir perdão. Se nós vemos o cenário que acontece, Adão e Eva pecam, Deus vem e pergunta o que estava acontecendo, onde é que estavam. Ao invés de Adão redimir-se, reconhecer que estava errado, que devia pedir perdão a Deus, o que ele disse? Ele praticamente acusou a Deus. Esta mulher que ensinou-me Deus. Então, nós vimos o resultado disso, o que aconteceu, as consequências da má utilização da língua. Até hoje nós temos isso nas nossas vidas. Para dizer que uma língua mal usada, o que pode acontecer, pode destruir lares. A língua mal usada pode estragar amizades, pode destruir até mesmo uma empresa. Até dentro da igreja pode criar danos muito grandes. Então, basicamente, acrescentando o que a Elsa estava a dizer, é isso que eu tenho a dizer. Pois bem, obrigada pela sua visão. Quando se fala da língua ou quando se fala da fala, é uma questão que é quase impossível de contornar, não é? Que é um assunto, acredito que seja muito bem conhecido, porque acontece no nosso dia a dia. Nós estamos a falar da fofoca. E o livro de Provérbios 20,
revela segredos e ainda nos adverte a não nos metermos com quem muito abre a boca ou quem não consegue controlar a boca. Elsa, quer perceber de si, na sua opinião, o que é fofoca? Ok. Fofoca é difamação, é mentira, não é? É falso testemunho. Podemos encontrar uma série de definições desta palavra, fofoca. Como dizia antes, ser fofoqueiro faz parte da nossa natureza. Nós gostamos de fofocar, mas existe aí um grande perigo. Há pessoas que já vêm exercitando o ato de não fofocar, ok? Com oração, elas já vão praticando este ato. Mas existe ali também um entretanto. A pessoa que gosta de ouvir, ela não fala, só ouve. Alguém chega e traz uma série de fofocas e ela ouve todinho. Então, esta pessoa é como se também tivesse falado. Então, temos que lutar, não falar, não fofocar e não ouvir. Se alguém, por exemplo, aproximar e quer fofocar sobre alguém, pergunte, essa pessoa já sabe disso? Posso falar sobre isso com essa pessoa? Deus já tem essa informação para podermos cortar o mal pela raiz. É um exercício contínuo que devemos ter todos os dias, porque é algo tão terrível, tão abominável. Olha só o que aconteceu com a Miriam, irmã de Moisés. Em algum momento, ela ali com o irmão Arão fofocaram sobre Moisés e sobre a própria esposa, né? Do Moisés, porque ela era cuxita. Deus ficou tão triste que resolveu fazer uma reunião com os três. E naquela reunião, ele pronunciou-se diretamente com Arão e a Miriam. Mas por que vocês fizeram isso? E olha que por causa disso, Deus irou-se e retirou-se para dizer que quando nós fofocamos, quando estamos no meio da fofoca, podemos ter certeza Deus não está ali, porque Ele abomina a fofoca. Ele não suporta. E uma pessoa ser fofoqueira está se candidatar para perder a eternidade. Elsa disse que, na sua definição, disse que nós gostamos da fofoca, gostamos de fazer a fofoca, mas eu queria entender esse ato de gosto. É algo natural? É amor à fofoca ou é uma falha ou um defeito de caráter? Por que nós gostamos de fazer fofocas? Nós gostamos porque faz parte da nossa natureza pecaminosa. Por isso que eu insisto em dizer, é importante praticarmos este exercício de não falar mal das pessoas ao nosso redor, porque devemos ter cuidado e ter piedade até de nós mesmos, porque em algum momento a pessoa de tão fofoqueiro fala até de si próprio sem se aperceber. Então, isso é um defeito de caráter. Nós temos que lutar, estar em sintonia com Jesus, produzir um caráter divino, ensaiar ainda aqui, como se já estivéssemos no céu, para quero também perceber a sua visão, Lúcia, sobre fofoca. termos Fofoca.
Fofoca, a definição da fofoca, várias definições, uma delas é a narração de um fato em segredo para o trem. Na verdade, para ouvir a fofoca é necessário que haja algo para dizer e alguém para ouvir. Então, o fofoqueiro geralmente ouve alguma coisa de alguém e for para ele dizer a outra pessoa. Infelizmente ou felizmente, nós temos algumas capacidades que Deus nos concedeu. Dentro do cérebro acontece muita coisa. Uma das coisas, porque é que nós gostamos de fofoca? Eu digo nós, principalmente as mulheres. Por que nós gostamos de fofoca? Gostamos de fofoca porque nos dá prazer. Porque existe dentro do cérebro existe um neurotransmissor que se chama de dopamina, que o serviço dele é transmitir emoções. Ele trabalha, a sua função influencia as nossas emoções, aprendizado, humor e atenção. E nisso atua o sistema motor e a sua deficiência pode afetar os movimentos. Então, a dopamina faz com que nós tenhamos prazer, gosto de fofocar. E há de ver que se a fofoca for mesmo de um amigo nosso, o prazer é o mesmo. Porque tem um sistema lá que é ativado, que tem prazer. Mas quando é o contrário, quando nós ouvimos alguém a fofocar sobre nós, o que acontece? Aquele sistema faz o contrário. Cria um descontentamento, uma tristeza. É isso que deveríamos ativar para que deixemos de fofocar. E não o contrário, porque nós não gostamos, por isso mesmo que nós ouvimos alguma passagem da Bíblia que não tem em mente, que diz que essa outra aqui para deixar as pessoas feitas. Olhando para aquilo que é a definição de fofoca e o sistema assim montado, a dopamina que faz com que uma pessoa tenha prazer, então podemos perceber por que nós não podemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos. Então temos que ativar a oposição do prazer. Aquilo que faz com que quando nós ouvimos falar sobre fofoca, não gostamos sobre nós, é isso que temos que ativar e não o contrário. Também dizer que a fofoca sempre traz seus resultados negativos. Acredito que lá à frente iremos falar mais sobre isso, mas sobre a fofoca, tenho a dizer é isso. É que temos prazer, porque gostamos de fofocar. É porque existe um sistema dentro de nós que é ativado e faz com que gostemos de fofocar. Pois bem, obrigada, Lúcia. Quero aproveitar o momento para recordar aos nossos participantes que daqui a uns 7 minutos, nós vamos abrir o nosso espaço para que possamos interagir. E para levantar a mão, já sabe, é só ir no canto direito do seu celular, tem lá os 3 pontinhos. Ao clicar, vão aparecer lá várias opções e clique na opção levantar a mão. E a minha produção irá ver, irá me informar. Também, para quem estiver com o vídeo aberto, pode também levantar a mão e nós iremos ver. Para quem está a acompanhar do computador, é só olhar também no canto direito, tem lá várias opções. Uma delas é levantar a mão e nós assim iremos ver. Lúcia, eu volto a si, porque já tinha mencionado sobre os perigos da fofoca, então volto a si para que possa prosseguir e nos mostrar a sua visão sobre os perigos da fofoca. Os perigos da fofoca são vários e destruidores, desde o fofoqueiro até aquele que ouve a fofoca. Como dizia, não há fofoqueiro sem quem gosta de ouvir. E muitas vezes nós aparecemos como se quiséssemos dizer, ouviste Duma, quando na verdade queremos fofocar. Os perigos da fofoca, nós se formos a ver em Provérbios 6, 16 a 19, vou focar mais no versículo 19. 16, quem for a ler, a de ver que Deus fala de 6 coisas que Deus não gosta,
a sétima que abomina. Então, vou me basear mais nesta sétima, que é no verso 19. Lá no fim do versos, diz: as pessoas que semeiam contendas entre os irmãos. Deus abomina as pessoas que semeiam contendas entre os irmãos. Esse tipo de pessoa não herdará o reino dos céus. Nós, se quisermos exemplo de pessoas da Bíblia que tiveram situações como essas, nós podemos, quem tem Bíblia perto, pode abrir, podemos ver em Gênesis 49, verso 17, a partir do verso 16, posso assim dizer. Vimos lá quando um pai abençoava seus filhos. Um dos filhos era Adão. Nós sabemos que na Bíblia as tribos, aqueles filhos, fala-se de Dan, são uma tribo, são tribos, podemos ver as 12 tribos de Jacó. Vimos o que Deus disse em 16, no versículo 16, assim dizer. Ele diz algo maravilhoso. O pai abençoa seu filho, dizendo que o filho era alguém que tinha sido dotado de espírito de discernimento. Tristemente, há de ver que no versículo 17, este mesmo filho, ouvimos que se transforma em serpente, uma víbora junto à vereda, que faz cair o seu cavaleiro por detrás do discernimento, ao invés de levar para a eternidade. Nós sabemos que a tribo de Dan foi excluída do reino dos céus. Então, para nós vermos até onde vai a gravidade da fofoca. E a fofoca, como dizia, não faz bem nem a pessoa que ouve, nem aquele que traz a fofoca. A Bíblia nos ensina o que fazer quando há situações como essa. Mas como estamos a falar dos efeitos ou os perigos da fofoca, penso que termino por aqui, porque senão passaria a falar de outros pontos que não estão em casa. Ok. Obrigada, Lúcia. Elsa, na sua visão, quais são os perigos da fofoca? Muitos perigos. Muitos perigos. A fofoca afeta o lado emocional das pessoas, trazendo tristeza, sabores, contendas, como já havia sido referenciado antes, as famílias distanciam, pessoas próximas do mesmo sangue acabam não se falando durante anos por causa de uma simples fofoca. Então, podemos dizer simples fofoca, mas é algo muito perigoso mesmo. Por isso que eu insisto mais uma vez, precisamos exercitar a não prática da fofoca. E há quem diz, por exemplo, eu não fofoco, eu falo tudo na cara, não gosto de falar pelas costas. Existe aqui um outro mal que acaba se encaixando também, não é? Neste assunto, que é a precipitação. Algo está a acontecer, a pessoa não pensou, já disse. As palavras não voltam. Então, Deus não gosta também da precipitação, como aconteceu com Pedro, o seu discípulo, um dos discípulos amados. Então, viver nesta terra exige um exercício muito profundo. Exige um exercício muito profundo de nossos pensamentos, nossas ações, para não cair nessa ratoeira, ou de fofocar, ou de ouvir a fofoca, ou de precipitar em falar antes. Muitas vezes é preferível calar e orar para que as coisas não terminem mal. Então, isso pode trazer muito estresse para a família nuclear e alargada. Pode fazer com que alguém até cometa suicídio, porque alguém disse algo não real sobre esta pessoa. É algo muito perigoso. Obrigada, Elsa.
Temos uma mão de uma participante que quer falar. Eu vou dar a palavra. Fauzi, engenheiro. Boa noite, Fauzi. Bem-vindo ao programa. Muito obrigada. E parabenizar pelo tema, não é? Que é um tema que mexe com todos nós, mexe com a sensibilidade de toda a gente, não é? E a questão da língua, como dizia bem a painelista, a língua, quer dizer, a palavra, a capacidade de falar é um dom que Deus nos concedeu. Deus nos fez pela palavra e também deu-nos essa capacidade de podermos expressar. A painelista Elsa dizia que gosta muito de cantar, não é? Quer dizer, é através dessa faculdade que ela pode também nos agraciar, louvar a Deus, cantando. Enfim, é uma coisa boa. Deus não fez coisa má. No entanto, o pecado nos traz essa situação de passarmos a usar a língua para destruir e não para construir, como fez o Senhor nosso Deus. E eu queria falar de uma forma sutil de fofocar, não é? Tenho assistido a alguns vídeos que falam sobre isso e diz-se que às vezes nós, os cristãos, usamos os pedidos de oração para fofocar. Olha, eu penso, vamos orar pela pessoa XY, aconteceu isto. Vamos com essa roupagem, com essa intenção boa, não é? De queremos orar por alguém, mas na verdade estamos a usar porque sabemos que a fofoca não é boa, nossa consciência já acusa, olha, isso não é bom que você está a fazer, e vamos com essa roupagem de cristã preocupada, olha, vamos orar pela pessoa Y, porque está de acontecer isto, e aí já ficou a informação, e o nosso cérebro já ficou satisfeito, não é? A tal da dopamina que a irmã Lúcia falava ali, já libertou o hormônio, já estou satisfeita, já alcancei meu objetivo, já alimentei o meu vício, porque chega a ser vício, de fato, fofocar. E há uma outra situação também perigosa, que é em casa, na mesa do jantar, na mesa do almoço. Às vezes nós achamos que fofocar talvez é falar com aquela amiga ou aquele amigo, mas muitas das vezes, como casal, provavelmente é o local onde nós mais fofocamos. Achamos que porque somos um, não é? Porque somos um, e somos um, então aí nós temos essa liberdade de poder expor, porque eu sou um, eu não posso guardar segredos do meu esposo, e aí vou abrindo minha boca, falando tudo que minha amiga me contou, e provavelmente a minha amiga não queira que meu esposo saiba, mas eu ali vou falando, achando que é lícito, porque é meu esposo e somos um. A Ellen White, ela fala da questão de não termos o hábito de contar nossas coisas às pessoas, não é? Embora também a Bíblia, em algum momento, fale de, olha, confessai vossos pecados uns aos outros, mas temos que ter cautela com a questão de abrir nosso coração às pessoas, porque isso também pode, em algum momento, contribuir para que a fofoca continue. Como dizia essa, às vezes até falamos de nós mesmas, quer dizer, somos tão fofoqueiras que até fofocamos de nós mesmas para as outras pessoas. E há um professor meu, um docente, que dizia assim, se você não conseguiu guardar sobre a sua própria vida, por que está a exigir que eu consiga guardar? Claro que não estou a concordar com esse princípio, mas para dizer que em algum momento nós exigimos dos outros aquilo que nem nós conseguimos fazer, que é calar sobre aquilo que deveríamos apresentar apenas ao Senhor nosso Deus. É apenas isso que queria contribuir. Muito obrigada. Obrigada, Fáuzia. Fáuzia tocou em dois pontos que eu aqui registrei, da fofoca como vício, mas também da fofoca no lar, ou fofoca dentro de casa. Então, Lúcia, eu já estou consigo em evidência, então vou começar consigo. Queria perceber como é que nós podemos equilibrar isso, porque eu tenho amiga, não é? Sou casada, tenho amiga, e a amiga confia em mim e vem contar-me algumas coisas sobre ela, sobre a vida dela, se calhar como já fazíamos habitualmente, eu desde sempre, e eu, com meu marido, somos casados, somos um,
Então, partilho com ele o que a minha amiga contou-me. Se calhar a minha amiga não queria que eu contasse, então, como lidar com fofoca dentro do lar ou com o marido? Como equilibrar isso? Como perceber essa situação da fofoca dentro do lar, na sua opinião? A Fáuzia, quando falou também de um contexto bíblico, onde a Bíblia diz que confessar os vossos pecados, assim por dizer, os outros. Eu creio que nos momentos difíceis, eu estou passando por uma situação na rua e eu preciso de alguém para partilhar, porque até certo ponto parto do princípio que vou ouvir alguma coisa como experiência da pessoa, como eu posso lidar com isso, o que eu vou ter com ela. O que nós temos que fazer, se a pessoa não for falar com o meu esposo, vai falar comigo, eu devo ter o cuidado de guardar aquilo para mim. Eu devo orar com a pessoa e termina por ali. A não ser que ela me autorize a falar com o meu esposo. Agora, se ela não me autorizou, ou se eu mesma não consultei, porque se for algo tão pesado, eu posso conversar, posso pedir autorização. Olha, eu tenho orado com o meu esposo, então autorizas que eu conte para ele, para que possamos juntos orar. Se ela der essa autorização, mas também é complicado, ok? Eu devo conhecer meu esposo deve conhecer que tipo de mulher eu sou. Podemos ver isso que aconteceu no cenário com Abraão. Deu a entender que Abraão, quando lhe foi solicitado a entrega do seu filho Isaac, ele não contou à esposa. A esposa não sabia o que ele ia fazer. É o que eu percebi na Bíblia. A não ser que alguém tenha percebido o contrário, mas eu percebi que o Abraão não havia comunicado à esposa, ele dizia que ia sacrificar, eu acho que aquilo era hábito da família, ele sabia que em algum momento o esposo saía para sacrifício, para sacrificar a Deus, e levava seu filho. Então, penso que não houve problema nisso. E ele não disse o que queria fazer. Então, acredito que existem situações em que não devemos contar nem nosso próprio esposo, embora sejamos uma só carne. Esse é o meu pensamento. Obrigada, Elsa. Quero também lhe ouvir a sua visão sobre fofoca dentro do lar. Olá, Elsa. De não fofocar. Sim, alô? Sim. Alô? Sim, consigo lhe ouvir. Pode continuar. Então, dizia que o exercício de não fofocar deve também continuar dentro do lar. A partir do momento que eu procuro uma pessoa para contar algo sobre a minha vida, devo ter certeza que isso não ficará só com aquela pessoa. Então, eu devo escolher ir contar, não porque talvez isso irá fazer bem, a pessoa pode estar a precisar, mas pode ter certeza que é algo que o parceiro, o vizinho e outros terão informação sobre o assunto. Então, conte, mas saiba que é isso que vai acontecer e fique feliz assim mesmo, ok? O ideal é que a pessoa entregue todos os seus dissabores a Deus. Um casal é uma carne, sim, mas há momentos em que, por exemplo, o marido tem suas orações especiais, só ele e Deus. E há assuntos que eu, como esposa, não tenho conhecimento, não tenho informação, porque é algo entre ele e Deus. Há assuntos também que eu, como esposa, só me sinto confortável em falar diretamente com Deus. Ele que conhece todas as pessoas, que conhece o coração. Agora, há assuntos que podemos partilhar como um casal, assim como há assuntos que eu e meu esposo podemos orar, não em frente dos filhos. Então, esse assunto é relativo. É relativo. Ok. O outro ponto, continua consigo, Elsa? O outro ponto que a nossa participante Fáuzia tocou é da fofoca como vício, né? Ela falou de um nível em que
a fofoca já é vício e a pessoa não consegue. Então, se temos a fofoca como vício, poderíamos considerar doença? Eu não considero doença como tal, mas como um defeito de caráter que a pessoa foi cultivando ao longo do tempo. Então, chegando nessa fase que a fofoca já é um vício, ela precisa de ajuda, sim, uma ajuda espiritual, ela precisa de orar, pedir que Deus lhe ajude a saber controlar a sua língua. Sempre que tiver que falar, antes de abrir a boca, pensar, se eu falar isto, se essas palavras forem direcionadas a mim, eu estarei feliz ou não? Se mesmo assim ainda continuar difícil, pode também procurar um psicólogo que possa lhe ajudar com alguns exercícios para poder controlar. Mas eu não considero um pecado cultivar, que é possível parar de cometer. Ok, obrigada pela sua visão, Lúcia. Voltamos a si. Concorda com a Elsa? Fofoca não é doença, ou podemos considerar doença a um nível já de vício, em que a pessoa não consegue parar de fofocar? Quero lhe ouvir também. Ok. Para mim, fofoca não é doença, né? Se partimos do princípio que alguns pesquisadores analíticos também consideram fofoca como um fenômeno social, algo que começou lá muito, muito longe. Conta-se que, no princípio, em que momento, algum momento, nós sabemos que houveram nômadas, pessoas que passavam de um lado para outro, e que a principal atividade deles era a agricultura, caça. Então, quando o homem caçasse um animal daqueles considerados grandes, havia aquela promoção, alguém dizia, publicava, fulano fez isto. Aquilo era uma forma de motivar ou dar fama à pessoa. E se nós formos a ver na Bíblia, lembro-me de um cenário de Davi, que matou tantos, penso que foram filisteus, e que ao regresso estavam ali mulheres a cantarem. Davi matou milhares e milhares, enquanto Saul matou centenas, penso que, mas qualquer coisa assim, uma história dessas. Então, podemos partir do princípio que não é uma doença, mas um fenômeno, que, na verdade, pode até criar vício, esse vício que deve ser tratado. Doença como tal, não digo. Mas hoje nós vimos que muita gente, até existem empresas, existem jornais que se dedicam à fofoca e ganham muito dinheiro com isso. Então, para dizer que não é, quer dizer, para quem escuta, quem não sabe que aquilo é algo não bom, pensam que é algo maravilhoso, até procura nas bancas, vão quer dizer, nas televisões, existem até televisões que só promovem fofocas, falam a vida de famosos, e as pessoas ficam satisfeitas, algumas não sabem que aquilo é algo destruidor. Se nós formos a ver, há momentos que mesmo aqui em Moçambique houve um cenário na Beira, que houve incêndio, os jovens andaram a incendiar pneus, houve muita confusão. Aquilo foi partiu de uma fofoca e nunca se soube quem de fato quem trouxe a fofoca. Cada um dizia, eu ouvi, recebi uma mensagem que dizia que estão sendo recrutados moços nas noites para a vida militar, coisas assim obscuras. Saiu tanta confusão, mas até hoje nunca se soube exatamente quem fez aquilo. Aquela notícia a partir de onde, então, para ver até onde vai. Obrigada, Lúcia. Tenho aqui uma mão também de um participante. Bem, espero pronunciar bem o nome, não sei, é Dylan ou Dylan? Boa noite, Dylan ou Dylan, seja bem-vindo ao nosso programa. Pode participar. Boa noite, Emília novamente. Emília, bem-vinda. Estou a usar o laptop do meu filho, por isso que tem o nome dele. Ok. É um prazer, mais uma vez, estar com todos vocês e mais um tema importante a abordar. Dizer que, de fato, cada comentário que houve faz parte da realidade.
Mas é preciso também relembrar que as mulheres não são as únicas com problemas de fofoca, porque qualquer pessoa que está no meio da onde está a sair uma notícia e aquela pessoa não consegue segurar, sai para falar, pode ser mulher ou homem, já faz a fofoca, então a pessoa já se implementou nela. Mas queria relembrar que o livro de Provérbios 11, verso 12 até 13, diz que o que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em culto. Para dizer o quê? Que, ao mesmo tempo, também, ouvindo os comentários sobre a fofoca no lar, daqui a uma semana completo 14 anos de casada, prefiro pensar pessoalmente que houve uma certa altura, vem a adolescência, depois da adolescência vamos amadurecendo aos poucos. E podemos facilmente nos ver envolvidos ou mesmo pessoalmente fazemos parte sem que tenha sido intencional. Mas no lar, cabe a cada um de nós, não permitir que esta má influência venha entrar do lar, porque isto vai trazer discórdia. Por vezes, se é algo de uma outra mulher, ao comentar algo com o marido, pode chamar a atenção do marido para aquela mulher. E os assuntos, não é bom trazer em casa fofoca para falar. O casal tem tanto assunto, tanta coisa para falar, que sempre que pudermos, temos que evitar a fofoca. Entre família, de fato, existem muitos, mas infelizmente no mundo em que estamos, não temos como controlar uma pessoa adulta, já feita, e dizer que, olha, não podes fazer isto, está errado. Cada um vai seguindo o caminho como está. Mas o importante, acho que temos que orar pela pessoa que faz isso, não compactuar com a fofoca. A gente pode se divertir sem precisar de estar a falar mal de alguém que não se encontra presente. Ou se outra pessoa está a falar e tu estás ali, praticamente também fazes parte. Então, há muita maneira de evitar se fazer parte e concordo também que não é doença. Por isso que estava a dar exemplo que na adolescência, quando ainda não somos maduros, não entendemos direito a vida como ela é. A gente se agarra a pequenas situações na vida que a gente acha que isto é o certo ou assim que devemos estar. Mas à medida que o tempo vai passando, precisamos de amadurecer. Precisamos entender o que é a vida, precisamos entender o que a Bíblia nos ensina, nós mesmos tentarmos nos comportar para podermos dar um melhor exemplo e não dar espaço, mais importante, não dar espaço a quem está a seu lado para trazer a fofoca no seu meio. Essa era a minha contribuição, agradeço o espaço. Obrigada, Emília, pelo seu contributo. Emília aqui a nos recordar, na verdade, algo que não nos passou despercebido, mas se calhar nós não focamos muito, é a fofoca não é algo só das mulheres, ou não são somente as mulheres que fofocam, todos fofocam, tanto as mulheres como os homens, não é? Podemos não ter tocado profundamente nisso, mas me recordo, penso que foi a Lúcia, falou um pouco disso. Vejo no chat, produção, alguém a perguntar se os homens também podem falar. Claro que podem. Queremos também perceber a visão deles, não somente delas. Então, se o participante que fez a questão quiser falar, por favor, é só levantar a mão. Para levantar a mão é fácil, é só clicar nos 3 pontinhos do celular, tem lá as opções de levantar a mão. E caso queira falar agora, penso que a produção pode colocá-lo em evidência. Se o participante permitir, pode colocá-lo em evidência. Não sei, o nome é Jenny dos Santos, é isso? Caso sim, esteja à vontade, pode deixar o seu contributo. Nós estamos já a caminhar para a reta final do nosso programa. Não sei se há mais alguém, se há mais algum participante, eu não consigo ver mais nenhuma mão na lista dos participantes que estão cá conosco. Não vejo para já.
vamos voltar à nossa conversa, já caminhando para o fim. Queria pedir, vou começar agora com a Elsa. Elsa, quero que toque somente em 2 aspectos que eu penso que são importantes que nós saiamos daqui com uma visão ainda que repetida. Bem, primeiro, como é que nós podemos nos livrar da fofoca, e depois o segundo é no conselho que o Salomão dá, que nós devemos ficar também longe de quem muito abre os lábios, ou nesse caso longe do mexeriqueiro. Então, queria perceber como nos afastamos e também como afastamos quem nos traz ou quem faz a fofoca e nós ouvimos. Ok, muito obrigada. Uma das formas de afastar o mexeriqueiro é imediatamente que essa pessoa começar a pronunciar algo de fofoca, interrompemos, dizer na cara, direto, não quero falar sobre isso. Então a pessoa vai aprender que se for para conversar contigo, que seja algo diferente de fofoca, não é? Quero referenciar aqui o que diz a nossa querida irmã Ellen White, no livro Medicina e Salvação, página 213, diz que devemos guardar a nossa boca, devemos tirar somente algo de bondade para os outros. O ser humano é feito à imagem de Deus. Falar mal de outro ser humano queria dizer, é o mesmo de falar mal de Deus direto. Então, de nossa boca, só devem sair palavras de bondade, palavras que edificam o outro, palavras de piedade para o outro. Não reclamar do outro. Isso faz-me recordar o episódio que teve o Eliseu, uma das vezes, quando ele passava, apareceram os miúdos ali a gritarem, a insultar a ele. Aquilo é fofoca, né? De forma direta. E quando nós fofocamos de alguém, estamos fazendo o mesmo que fizeram aqueles miúdos. E a fofoca só atrai maldição. Por causa disso, eles foram amaldiçoados e mortos na hora. Então, hoje, se nós não morremos na hora, por causa da fofoca, o grande dia vem aí. E, mais uma vez, reforçar. Fofocar significa que não estou preparada para fazer parte da família celestial. Eu devo lutar, devo orar, devo exercitar. Dos meus lábios só sair o que é bom. E o que é bom para o outro é bom também para mim. E isso traz a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer que fará parte da eternidade. Obrigada, Elsa. Tenho a indicação de que Jenny levantou a mão, quer falar. Boa noite, Jenny, bem-vinda ao programa. Pode deixar o seu contributo ou dúvidas também, se for o caso. Jenny, boa noite. Consigo ver na lista que está cá conosco, mas que está com o microfone desligado. Bem, enquanto Jenny decide... boa noite, está cá conosco. Bem-vindo ao programa. Pode deixar o seu contributo. Sim, eu sou Lino dos Santos, esposo da Helene dos Santos. Eu estou a gostar do programa, não é? E era temos que estar das famílias, que é muito importante esse tipo de estudo, porque afinal de contas, a língua de fato é responsável de tudo que nós podemos passar na nossa vida hoje e futura. Ainda para lembrar que
Tiago 3:5, ele fala sobre esse refrear da língua e de que se nós não cuidarmos dela, ela vai nos fazer chegar a lugares onde nós não desejamos chegar. E ainda Paulo, em Efésios 4, versículo 29, ele disse que da nossa boca não pode sair nenhuma palavra torpe, mas só a nossa boca tem que sair boas palavras necessárias para edificar, a fim de que ministremos graça aos que ouvem. Porque, afinal de contas, nós não podemos ser apenas cristãos de parede, mas precisamos também ser cristãos de ser. Porque, às vezes, nós podemos, com palavras lindas, Deus abençoe, mas no nosso íntimo, no nosso coração, lá dentro, não somos isso. Não espelhamos isso no nosso seio. Precisamos, de fato, de disciplina. Mas eu queria voltar um pouco para apontar sobre se a fofoca é doença ou não. Para mim, acredito que a fofoca é uma doença. Se vamos no contexto bíblico, não no contexto daqueles que apresentam a televisão e ganham por causa disso, é uma doença. Doença por quê? Até o ponto de Deus permitir que este assunto seja posto no livro sagrado, para as pessoas não poderem correr o risco de tudo que está falado, isso para mim considero uma doença, porque se a doença não for tratada, ela leva à morte. E a Bíblia diz que nós precisamos de nos lembrar que a língua faz-nos responsáveis do julgamento. Em Tiago 3, 9 até 12. Nós seremos julgados a partir daquilo que é expressão da nossa própria língua. Então, eu gostava de... Talvez vou ser sozinho, não com as irmãs, que as irmãs não acreditaram que isso seja doença, mas para mim a fofoca é doença, porque da doença não tratada ela leva à morte. E se a língua não ser refreada, também leva ao julgamento, e que esse julgamento pode ser por perdição futura. Mais ou menos isto. Obrigada, muito obrigada pela sua visão. Não tem problema, não faz mal ter uma visão diferente, porque nós estamos aqui para conversar, estamos aqui para aprender, estamos aqui para perceber as nossas visões em relação aos temas que nós trazemos. Bem, eu agora apareceu algo na mente. Nós estamos aqui a falar sobre fofoca na vertente falada. Mas, atualmente, nós temos as redes sociais, não é? A tecnologia avançou e nas redes, por vezes, nós partilhamos a nossa vida particular, não é? Escrevemos lá se estamos noivos ou não, se o namoro acabou, se não acabou. E nisso, pode haver casos em que há pessoas que vão lá e fazem copy do meu post ou do post de uma outra pessoa e partilha do WhatsApp. Então, dali já se começa uma conversa em relação à pessoa, ou, digamos, começa-se ali uma fofoca. Então, queria perceber, Lúcia, essa vertente de partilha ou fofoca por meio, vamos lá, por meio das redes sociais. Não necessariamente falar, não necessariamente nós sentamos e conversamos, mas nós falamos sobre a vida de alguém usando o chat, usando as informações que nós vamos tirando na internet e depois, se calhar, ao passar de vários dispositivos, de vários celulares, pode ser que a verdade já não chegue ou chegue de uma forma distorcida, porque depois vão entrando lá os comentários, né? Diz-se que quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, essa, digamos, nova forma de conversar ou de partilhar informações, podemos também considerar fofoca para quem partilha informações que recebeu sobre alguém e vai comentando em grupos. Podemos também considerar fofoca esse meio. Como dizia, a narração aliás, a definição de fofoca dizia que é a narração de um fato em segredo, sem autorização da pessoa. Agora, se eu pessoalmente partilho publicamente a minha vida, criando condições para que as pessoas decidam dizer o que quiserem de mim, é algo que foi criado por mim. Mas a fofoca que estava a falar é aquela que eu digo algo para alguém
em segredo que não gostaria que saísse. E geralmente o fofoqueiro, como dizia a definição, é alguém que leva de uma forma errada para difamar. Agora, se, por exemplo, para ver esta conversa, estamos até partilhou-se no Facebook, partilhou-se nas redes sociais. Porque se partilhou porque alguém lançou, estava autorizado para que se pudesse fazer o uso disso. Agora, se a pessoa leva para fazer um uso para difamação, isso já não é bom. Mas partimos do princípio que fofoca é aquilo que é dito sem a nossa autorização. Obrigada, muito obrigada pela sua visão em relação a esse assunto. Estamos mesmo no fim, já são 19 horas, mas antes de nos despedirmos, eu gostaria de poder saudar alguns dos nossos participantes que estão cá conosco, ou que têm estado cá conosco. Eu vou começar pela Rose. Rose, não sei se está aí, boa noite. Gostaria que nos dissesse de onde nos acompanha, queremos saudá-la. Bem, o silêncio pode me indicar que não está conosco. Vejo aqui. Vejo a Rufina. Rufina, boa noite. Olá, boa noite. Vejo-vos de Londres. Obrigada, Rufina. É sempre um prazer ter no nosso programa. Um beijinho à minha cunhada Elsa. Por isso que eu tinha que ver hoje. Ok. Temos conosco Paula Maulana. Paula, bem-vinda ao nosso programa. Boa noite. Olá, Paula. Bem, eu vejo aqui o vídeo desligado, o áudio, mas se nos ouviu, boa noite, bem-vindo ao programa. Estou aqui à procura de um homem, né? Senão vão dizer que o programa é só de mulheres, então os homens não falam, o que não tem nada a ver, não constitui a verdade. Temos um HGM, boa noite. Não sei se é um homem ou se é uma mulher. É mulher, boa noite a todos. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Continuação de onde é que nos acompanha? Zambésia, da Zambésia. Zambésia, bem-vinda, bem-vinda. Vejo aqui, Isaac. Obrigada, boa noite para si também. Isaac, Isaura, boa noite. Isaac, dos poucos homens que vejo aqui na nossa lista de participantes. Isaac, boa noite, bem-vindo ao programa. Seja bem-vindo e obrigada por estar conosco. Tenha uma boa noite. Obrigado. Vânia, boa noite, Vânia. Vânia também está conosco. Olá, Natália, boa noite. Boa noite, que vivacidade. Obrigada. Pronto, conseguimos saudar alguns. Vamos então fechar o nosso programa. Só vou dar um minuto para as minhas panelistas, para elas deixarem considerações finais antes de fecharmos o programa. Não consigo ver a Elsa. Será que ela já está conosco? A internet caiu? Vejo a Elsa. Elsa, sim, considerações finais antes de fecharmos. Apenas dizer o segredo para pararmos de fofocar. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo.
há muita interferência. Agradecer se pudessem fechar. Elsa, consegui ouvir. Lúcia, por favor, suas considerações finais antes de fecharmos. Ok, minhas considerações finais, eu iria com o provérbio 21, 28, que diz que a testemunha falsa perecerá, mas o homem que ouve será destruído. Então, para dizer que assunto fofoca é algo muito sério, que devemos mudar, que devemos rogar a Deus para que nos possa ajudar. O texto nos diz, tanto aquele que fofoca quanto aquele que ouve serão destruídos, assim como aquele que está. Então, temos aqui este conselho para que possamos buscar a Deus. Só Deus é que pode nos ajudar a sairmos dessa pandemia, podemos assim chamar, ainda que nós tenhamos dito que não era doença, mas consideramos pandemia porque algo que pode destruir uma igreja, que pode criar danos grandes. Então é algo muito sério que devemos buscar a Deus, que só Ele que pode nos ajudar a sairmos dessa situação, a sairmos desse mau comportamento, a sairmos desse vício, para que possamos viver em harmonia com os nossos irmãos. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Elsa, por terem estado conosco. As mensagens ficaram, as advertências ficaram, a ter cuidado com a nossa língua, com as nossas palavras, no que diz respeito àquilo que nós vamos falar, mas também a ter cuidado ou a evitar ou eliminar a fofoca e também a ficar longe de quem faz fofoca. Foi bom estar com todos vocês. Nós terminamos aqui o nosso programa. Com promessa de voltar na próxima terça-feira com mais um tema para que juntos possamos conversar. Obrigada pela companhia. Voltamos a nos ver na terça-feira, das 18 às 19 horas. Boa noite, bom dia ou boa tarde, independentemente do local em que esteja a nos acompanhar. Tchau e voltamos a nos ver na próxima semana. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, Natália. Apesar de estar com sol, é boa noite, sim. Estamos só com uma hora mais que vocês. Okay. Mas é que o verão aqui não escurece. Okay. Durante o verão fica assim claro até dia seguinte. Quer dizer, 24, durante o verão apenas. Mas obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo fórum, a conversa e uma continuação de boa noite. A dona Luísa, especialmente, e a dona Elsa, que nos serviram de rosto. Próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus nos ajude.